Colegas, contadores, futuros profissionais da contabilidade, especialistas que acompanham com tanta atenção as evoluções da nossa área. Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria tê-los aqui na TV CRC Paraná. Eu sou a Michele Mello, sou delegada representante do CRC em Santo Antônio da Platina. E é uma honra especial mediar este evento, pensado para refletirmos juntos os novos rumos da contabilidade e o impacto direto na nossa atuação profissional. O tema de hoje é daqueles que tocam em cerne na nossa prática, ou seja, a gente precisa ter uma atenção imediata. O assunto de hoje são os impactos da Lei 15.270 na tributação do imposto de renda da pessoa física de 2026. Vamos analisar em especial os seus efeitos para contribuintes de baixa renda, faixas intermediárias, altas rendas e a distribuição de lucro e dividendos, além dos reflexos que teremos nas obrigações acessórias, fiscais e societárias. Para nos guiar com profundidade e clareza nessa discussão, temos a presença ilustre de Adilson Torres. O Adilson, ele é mestre em administração, com MBA em gestão industrial, ele possui especializações em normas internacionais de auditoria, contabilidade e finanças, e além de atuar como contador, perito judicial, professor, palestrante e consultor empresarial. Professor Adilson, é um privilégio ter você conosco hoje, e a palavra ela é toda sua. Bom dia, Sara, bom dia, Michele, bom dia a todos que estão aqui conosco nesse evento, a Escola Técnica do CRC Paraná. E hoje, então, vamos conversar, analisar, estudar um assunto muito importante que tem gerado aí muita preocupação para os profissionais da área contábil, né? Que é, então, a modificação que teve no imposto de renda da pessoa física. Aquela tabela, né, que não vinha se atualizando aí lá desde 2015, apesar de alguns ajustes, e aí chegou o momento, então, em que ela foi atualizada. Então, teve aí uma separação de 3 grupos, que seria, então, de baixa renda, aqueles intermediários e os de alta renda, né? Então, o que está sendo feito, na verdade, é o que está desonerando de um lado está onerando de outro, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. A Lei 15.270 de 2025, que entra em vigor, então, a partir de 2026, 1º de janeiro de 2026, com reflexos a períodos anteriores. E vamos ver por quê. Por que isso, né? Então, a gente vai ter aqui, dentro desse assunto, um grande enfoque aí, voltado a essa questão de dividendos, lucros distribuídos, ok? Vamos em frente, então? Então, passando aqui o material para a gente estudarmos juntos, nós temos aqui, então, o sumário do que vamos conversar. Nós temos aqui as questões que nós vamos conversar sobre a Lei 15.270, que é sobre, então, a pessoa física recebendo, então, um rendimento até R$5.000, recebendo acima de 7.350, e aqueles de alta renda, né? Alta renda mensal de R$50.000, alta renda anual de R$600.000. Então, esta legislação é uma lei ordinária, ela é uma lei que está alterando 2 leis muito importantes do imposto de renda, que tivemos as grandes alterações vigentes até hoje, lá no ano de 1995, que são, então, essas leis que aparecem na sua tela, que é a Lei, então, 9250 de 1995, a Lei 9249 de 1995. Então, ela está fazendo alterações nessas legislações. O que é bastante interessante, quando a gente estiver olhando a legislação, ver a legislação consolidada, 9250 consolidada, 9249 consolidada, com as alterações da 15.270, porque a 15.270, elas são o quê? Pontos que foram alterados, certo? Então, dentro destas alterações, vamos, então, estudar aqui pontos da legislação, comentários, explicações, análises. Então, essa lei, como falado, seus 2 primeiros artigos, é a alteração do imposto de renda. Mas por que nós temos 2 legislações do imposto de renda, afinal de contas, né? Por
Porque uma é da pessoa física e a outra é da pessoa jurídica. Mas a legislação não é alteração no imposto de renda da pessoa física? Sim, mas acontece que pessoa física, normalmente, né, recebe de quem? Né? De fontes pagadoras, no caso, então, principalmente de lucros, né? Você recebe de pessoas jurídicas, né? Então, nós temos aí tanto a tributação mensal e a tributação anual. A mensal é a retida na fonte. E temos, para diferenciar, então, esse imposto de renda, o IRPF, então nós vamos ter o IRPF-M, né? Que é o imposto de renda de pessoa física mínimo, né? Para essas pessoas físicas, então, que a legislação define que é de altas rendas, né? Não que na prática seja assim um valor tão expressivo assim, né? Mas é o parâmetro que consta, então, na lei, ok? E trata, então, da retenção na fonte já a partir dos fatos geradores ocorridos, então, a partir de 1 de 26. Nesta tela, nós estamos vendo uma tabela que foi trazida pela legislação, pela 15.270, as pessoas vão conhecer ela melhor pelo projeto, lembra? O PL 1087, né? Tanto falado, né? Então, as pessoas talvez conheçam mais pelo PL, né? Que agora já é lei 15.270 de 2025, e já gerou uma confusão, né? Quando o governo apresentou aqui, né? Puxa, agora como é que calcula o imposto de renda? Não estou entendendo nada, né? Na verdade, a tabela do imposto de renda, a tradicional, aquela que a gente usa para fazer retenção na fonte, ela permanece. O que aconteceu foi a criação de um novo redutor. Para todas as faixas? Não, para algumas faixas. Até 7.350. De forma que, até R$ 5.000, além do cálculo que a gente faz do rendimento bruto, fazendo ali os abatimentos dedutíveis do rendimento bruto, fazendo ali os abatimentos do desconto padrão, que é permitido, nós aplicamos, então, a tabela do imposto de renda, o percentual de acordo com a faixa, e tem a parcela a deduzir, né? Isso é clássico, né? Então, esta tabela, essa conta que está sendo proposta aqui, essa redução do imposto de renda, então, é um segundo redutor que foi feito. Então, quando você calcula na tabela, da forma como a gente fez a vida inteira, rendimento bruto menos as deduções, faixa de alíquota, alíquota aplicável, alíquota nominal aplicável, menos parcela a deduzir, até R$ 5.000. E aí, do lado, tem a redução que pode ser de até, veja a palavra, até 312,89. Para quê? Para que o imposto zere. Então, em que situação que ele vai ser usado integralmente o 312,89? Quando for R$ 5.000. Porque quando a renda for inferior a R$ 5.000, quando a gente calcular a tabela do imposto de renda na fonte, ele vai ter um saldo a pagar ali que foi apresentado. Vamos imaginar que ele me apresenta ali R$ 150 com a aplicação da tabela tradicional lá do IR Fonte, R$ 150. Quanto é que eu posso deduzir? R$ 350. Para que o imposto fique zero. Se não, poderia ter aquela sensação, né, que eu ainda fiquei com saldo credor, né? Fica negativo, né? Se eu tenho 150 bater 312, né? Então, entendido essa lógica, fica mais fácil compreender o que vai acontecer, então, na segunda faixa. Então, quem ganha de 5.001 até 7.350 vai ter um redutor, mas esse redutor ele vai sendo de uma forma decrescente até que ele não tenha efeito nenhum. Então, acima de 5.001, você começa a ter um saldo efetivamente a pagar de imposto retido na fonte, ok? E a partir de 5.000 em diante, através dessa outra fórmula que está ao lado, né? Que é o 978 aí, menos 133,145 vezes o rendimento tributável. Então, a gente vai encontrar um valor. Vamos imaginar ali que eu tenha encontrado, né, dentro desse parênteses aí, né, 78,62. Menos 978,62, qual é o fator de redução que eu posso utilizar? R$ 900. Então, quando que eu vou usar o 978,62 integral? Ou seja, o que está entre parênteses vai ser zero. É o que está na faixa ali de R$ 5.000 e 1 centavo, né? E 1 centavo.
Então, a partir que a renda vai crescendo, né, quanto mais for distanciando de 5 e aproximando de 7, esse redutor ele vai ser menor. Porque o cálculo entre parênteses, o 0, 133, 145, vezes o rendimento tributável, ele vai ficando cada vez maior, de forma que quando chegar em 7.350, ele vai ser exatamente igual a 978,62. Ou seja, qual é a parcela adicional que eu vou ter para deduzir? Nada. Ok? Bom, então essa redução, veja bem, limitada no que for calculado pela tabela progressiva. E contribuintes, então, sujeito à incidência com rendimento superior a 7.350, quando calcularmos, então, pela tradicional tabela do imposto de renda na fonte, já nessa faixa já estaremos no 27,5%, né? Terá somente a dedução do que consta lá na parcela deduzir da tabela. Então, não terá nenhum outro redutor adicional, Então, essa redução, ela se aplica também, né? Também quando for cobrado com relação ao imposto exclusivo na fonte, como, por exemplo, o 13º, né, conforme a previsão constitucional desta exigência, dessa obrigação. E qual é mesmo a tabela vigente? A tabela vigente, então, é essa aqui, ó. A parcela vigente a partir de maio de 2025, então, é a tradicional tabela que nós utilizamos, trabalhamos com ela meio ano aí, né, de 25. Olha lá, tá vendo? Ela continua, mas aí onde é que está, que até 5 mil não paga, né? Tá vendo? O que eu vou fazer, por exemplo, quando eu calcular 4.664 vezes 27,5, tirando então a parcela de 908,73, aí vai ter um saldo a pagar. Aí esse saldo a pagar, aí eu vou usar, para ficar bem claro, voltando aqui, né? Voltando então aqui, eu vou poder abater até 312, de forma que o imposto fique zerado. Então, essa é a lógica do cálculo, tá? Então, observe que quem ganha acima de 4.664, até 5 mil, não paga nada. Acima de 5 até 7.350, vai ter aqui essa dedução adicional, tá? E como é que eu faço para chegar na base de cálculo? A base de cálculo é o rendimento líquido, né? Esse rendimento líquido, ele tem ali as suas deduções. Chegar na renda líquida, né? Onde nós temos ali, por exemplo, o dependente, nós temos ali a questão do dependente, né? A parcela, né, descontada da Previdência. Então, você pode também, a legislação tentou, ao longo do tempo, minimizar, né, essa incidência, né, e usar esse desconto simplificado, né, de 607,20. Isso significa, então, que aí você fica impedido de usar, igual o imposto de renda simplificado, né? Você tem um desconto padrão ou usa as suas deduções. A tabela é a mesma, então o que foi criado é uma tabela para calcular o segundo redutor. Não foi feita uma nova tabela do imposto de renda, foi feita uma segunda tabela. É mais ou menos aquela lógica lá do Simples Nacional. Você tem uma tabela não para calcular o Simples Nacional, você tem uma tabela para definir a alíquota efetiva, né? Então, nós temos aí, lá no artigo 6A da legislação 15.270, a partir de janeiro de 25, presta bem atenção no que está assinalado de vermelho. O pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega. Então, não é uma coisa só. Muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Olha, incide quando, né? Incide quando do pagamento. Então, isso tem que ser olhado para cada tipo de tributo, né? Via de regra, o imposto de renda, ele sempre, na pessoa física, né? Ele considerava ali o recebimento, né? Tanto é que quando tinha adiantamento durante o mês, o que tem que fazer? Somar o salário lá do quinto dia útil, né, com o adiantamento lá no dia 20, dia 25, né, conforme convenção coletiva, e refazer o cálculo, né? É pagamento. Olha que aqui nós temos novidades. É pagamento, creditamento, emprego ou entrega. O que significa, então, que o que ocorrer primeiro, né? O que ocorrer primeiro. Basta você reconhecer que teve esse rendimento. Já fica sujeito à incidência.
Vamos falar como é que a gente reconhece, né, essa receita, principalmente aí com relação a lucros e dividendos. Então, não é só conta do pagamento. Na hora que já for tomada a decisão. Então, significa que eu posso, por exemplo, né, empregar isso para capitalização de capital? Sim. Então, seria uma forma de emprego e estaria sujeito à tributação? Sim. Inclusive, a partir do momento que foi decidido, né, que será tomada uma providência, ou para aumentar o capital, ou para acreditar no passivo e pagar posteriormente o lucro ou dividendo, ou seja, para pagamento imediato, ele já vai sair ali do patrimônio líquido. Tá? Então, mesmo que não for pago, sai do patrimônio líquido e vai para passivo. Quando é que você previu pagar? Curto prazo, longo prazo? Então, passivo circulante, passivo não circulante. O que significa que já comprometeu a base de cálculo do quê? Do juro sobre o capital próprio. Ele não pode mais ser considerado a partir dessa tomada de decisão. Porque você já fez o quê? Um creditamento. Acreditando o quê? O passivo e saindo do PL. Então, pessoal, para esclarecer bastante esses pontos, a Receita Federal divulgou na sua página em relação a esse assunto, tá? Principalmente com relação a lucros, né? Perguntas e respostas que seria muito interessante, né? Muitos já devem ter visto, né? Saiu em todas as publicações que as pessoas fazem na internet, mas está lá na página da Receita Federal, perguntas e respostas do imposto de renda, né? Incidente sobre lucros. Tá? Então, lá ela deixa isso bastante claro com relação ao JCP que eu falei. Tá? Bom, então, nós temos aí a situação da incidência, né? Quem que é o contribuinte, né, que vai sofrer, então, essa retenção na fonte? A pessoa física. A pessoa física. Quando? Quando receber, acreditar, emprego, entrega de lucro ou dividendo. E quem é que faz isso? A pessoa jurídica, a mesma pessoa física residente no Brasil. Por quê? Quem está fora não tem incidência? Tem, mas é diferente, né? Esse aqui aplica-se, então, ao residente no Brasil, tá? Em montante superior a R$ 50 mil no mesmo mês. Então, quer dizer que não adianta, então, fazer 2 pagamentos de 25 durante o mesmo mês, a mesma pessoa física, a mesma pessoa jurídica. Se não teve retenção, no segundo pagamento vai somar e ter a retenção. Aí, se teve um pagamento, foi R$ 70 mil, a distribuição de lucro ali no dia 10. Então, já teve retenção. Tá? Agora eu vou fazer mais 20, então vai chegar a 90. Aí o que vai ser feito? Vai ser refeita a conta novamente, né? Calcular os 10% e descontar o que você já pagou, que já fez a retenção ali no mês. É só do que passar de 50? Não, a hora que passar de 50 fica sujeito, então, à tributação em cima do valor integral. Olha lá, pago, creditado, empregado ou entregue. E aí, o que eu posso deduzir dessa base de cálculo? Está aqui, nada, né? Vedada qualquer dedução. Tá? Então, não adianta fazer mais de um pagamento, porque será somado para fazer o quê? O recálculo. Ah, eu recebo lucro, mas são de empresas diferentes. É analisado por empresa. Tá? Não é analisado pelo CPF. É analisado em conjunto, o mesmo CNPJ para o mesmo CPF. De repente, eu recebi em 2 empresas diferentes 30 mil, qual é a retenção? Nada, em nenhuma das duas. Ah, mas deu 60. Mas não é a mesma pessoa jurídica, ok? Então, essa é a questão de atentar-se a isso, tá bom? Agora, como é que fica os lucros que até então não eram tributados, né? Desde lá de 1996, né? Passaram a não ser tributados, e como é que ficam os lucros que ainda são de anos anteriores e que ainda não foram distribuídos? Então, qual é a incidência? Pagamento. Ah, mas o pagamento é de 2025, de 2024, 2023. Vai ser tributado? Vai. Vai. Porque é uma das ocorrências. O pagamento está ocorrendo a partir de 26, então é tributado? É. Ah, mas aqui fala que não se sujeita ao imposto de renda na fonte. Ah, porque tem uma condicionante. Essa condicionante que deixou as pessoas aí, né, no final do ano, lá no Réveillon, né, até lá na virada do ano, as pessoas lá falando sobre isso, preocupadas em como cumprir isso. Né? Então, resultados de quaisquer anos anteriores, que você fizer qualquer uma dessas destinações, emprego, creditamento,
ou seja, fazer o efetivo pagamento, reconhecer o passivo de dividendos a pagar, aumentar o capital, tudo isso, então, gera tributo, tá? Então, aquilo que foi gerado até 2025 não será tributado se a distribuição ela tenha sido aprovada até 31 de 12 de 2025. Então já passou do prazo, né? No âmbito da Receita Federal, para ela já passou do prazo. Para ela já passou do prazo. Mas como é que a gente faz uma distribuição de lucro, né? De um resultado que ainda não encerrou ainda, né? A gente faz a distribuição do resultado depois do fechamento e tem uma série de procedimentos, né? Você tem ali as SAs, que tem que fazer assembleias e seguir a Lei 6.404. Nós temos ali, então, a limitada, né, que tem que seguir o direito de empresa, que está lá no Código Civil, né? É um capítulo lá que trata do direito de empresa, né? A Lei 10.406 de 2002. E tem ainda as pessoas limitadas, pessoas jurídicas limitadas, que escolheram, né, a aplicação supletiva da Lei das SAs. A lei permite isso, né? E aí, como é que faz isso? A legislação societária, ela prevê que isso ocorra até 30 de abril. Porque aí você tem a aprovação do balanço, quanto mais sofisticada for a empresa em termos societários, porte, tamanho, né? Sujeito a órgãos reguladores, auditoria, aprovação das contas, todas aquelas questões, né? Convocação da Assembleia, quais são os requisitos, né? Varia muito, né? Inclusive até limitada, quando tem mais ou menos de 10 sócios, né? E aí, como fazer isso até 31 de 12, né? Aí começou a confusão, então. Essa confusão, então, depois de muita reclamação, várias ações na justiça de representantes da área contábil, né? Reclamações lá, né, com o Congresso, inclusive até foi feito um outro projeto de lei, né, que é o 5473, para tentar acertar isso aqui. Então, esse projeto de lei, o 5473, ele prevê, então, que seja alterado essa lei, a 15.270, e lá, nos dispositivos, nada mais, nada menos, acrescentando ali, então, os dispositivos da lei societária, né? Os dispositivos da lei societária, né? O artigo 132 da lei 6.404 de 76, né? Onde tem a previsão ali do fechamento contábil, né? Até 30 de 4 de 2026. Né? Bom, então, isso não foi aprovado, então está valendo a lei, e do 31 de 12 já passou, né? Então, numa reunião com o Conselho Federal de Contabilidade e outros órgãos representantes da classe contábil, junto com o alto escalão da Receita Federal, eles chegaram a uma conclusão, né, como resolver isso, né? Então, ficou resolvido que a Receita Federal, então, admitiu que fosse, então, feito um balanço intermediário, ou seja, olha, você pode fechar o balanço, né, em 30 do 11, né, que aí você ganha um mês, dá tempo, então, né, de fazer tudo isso, né? Porque além da burocracia que tem que ser feito do aspecto societário, da assembleia, da reunião de sócios, isso precisa gerar um documento, isso tem que ser registrado na junta comercial. Mas eu sou uma limitada, nunca vi falar isso, talvez nunca tenha feito isso, né? Isso sempre existiu? Sempre existiu. Sempre existiu. Então eu posso ter problemas com relação a anos anteriores? Não fica totalmente descartado. Mas já dando aqui um alento, né? O lucro não era tributável, né? Então a Receita não estava muito preocupada com isso, não. Os aspectos eram mais societários mesmo, né? Tem consequências? Claro que tem, né? Bom, agora é tributado, então é de interesse do fisco, né? Então eu tenho que cumprir a legislação. Tem que cumprir a legislação. Porque fala que para que seja, então, não tributado, tem que cumprir essas três coisas. Apurado até 2025, pode ser, então, de 24, 23, não importa, né? E você tem a distribuição que foi aprovada até 31 do 12 e, claro, um pagamento que vai ocorrer depois de 31 do 12 de 2025, porque se ocorrer em 31 do 12 de 25 está isento, ocorrendo a partir de 26, então tem que ficar comprovado esse item 3, né? Que foi feito, então, os termos exigíveis da legislação civil e empresarial. E desde que o pagamento, o crédito ou emprego ocorra nos termos aprovados na ata. Então, nessa ata, além de ser registrada, você tem ali o quê? Um cronograma. Você tem ali as pessoas, tem que citar as pessoas, tem valores, datas.
Então, numa dessas ações, tivemos então uma decisão monocrática, né, do ministro do STF, Nunes Marques, que ele então deu uma liminar no sentido de que fica autorizado até 31/12 de 26. Opa, ganhamos mais um mês. Em seguida, a Receita Federal desautorizou o STF, né, dizendo assim que, olha, o prazo para nós é 31/12 de 25. Ah, mas eles não têm que obedecer uma decisão judicial? Estão dizendo assim, olha, estou falando isso para o teu próprio bem, né? Porque o que pode acontecer com essa legislação, com essa decisão, que vai, então, para o colegiado? Ela pode não ser aprovada, e você está descoberto. E você está descoberto. Ok? Então, se eu não tomei essas providências em 2025, estando em 2026, nós temos, então, esse ponto aí, né, a descoberto. Talvez, judicialmente, eu poderia conseguir algum tipo de sucesso, né, aí é talvez, né, que um registro sendo feito em até 30 dias, ele retroage à data original. A Receita não admite isso, tá? Mas é previsto na legislação, tem essa possibilidade. Agora, ou o PL seja aprovado que vai até 30 de abril de 26, ou seja aprovado no colegiado a decisão do Nunes Marques, né, ficando até 31/12 de 26, de qualquer forma, então, se não foi feito, faça o quanto antes, com todos esses requisitos que eu falei, né, observando, então, ali a Lei 10.406, né, que trata exatamente sobre essas formalidades aí, né, que é a norma que trata do registro na junta comercial, que é a norma do DREI, né, a norma DREI número 55 de 2021 e 81 de 2020, ela que trata lá, tem um anexo, né, que tem lá o manual, né, do registro no comércio, tá? Aí surgiu uma confusão, né? Cada junta começou a orientar de uma maneira, inclusive a junta de São Paulo disse que você poderia fazer um anexo secreto, né? Não publicado, né? Porque você teria ali dados sensíveis de expor sócios, datas e valores, né? E depois o DREI veio se pronunciar sobre isso, dizendo que estava errado, né? A junta de São Paulo e mais algumas outras, né, que deram a sua orientação e tiveram que voltar atrás, né? Se está publicando é porque é para ter publicar, é para ter publicidade, né? É para ter acesso, é isso mesmo, né? Mas isso ali vai ficar ali tudo escancarado ali? Exatamente. Não pode ser documento secreto, tá bom? E, claro, observar todo o ritual que tem que ser feito em cada junta, qual é o procedimento em cada junta, né? Igual o procedimento ali de registro de uma alteração, abertura de empresa, um contrato social, ok? Então, esse é o grande detalhe, tá? Então, a partir de declarações a serem feitas pelas pessoas físicas de forma anual, então, lá em 2027, fechando o ano de 2026, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, então, a redução. Por quê? Se eu tenho a redução mensal e não faço um ajuste para a redução anual, o que é que vai acontecer? Aí o que eu tive de redução, aí eu pago na declaração anual, né? E não adiantou nada, né? É o que estava acontecendo, né, com aquele desconto padrão, né? Porque quando você ia para a declaração anual, lá aparecia tributo, né? Então, para ter essa sintonia, foi feita, então, uma segunda tabela, muito parecida com aquela que a gente viu. Na verdade, a gente poderia dizer que é a mesma tabela multiplicada por 12, né? Então, até 60 mil, que seria, né, os 5 mil vezes 12, não paga nada, né? Não pagou durante o ano retido na fonte, nem paga no anual. É a mesma lógica. Claro que muda o valor, né? Aí vai ser 2.694 a parcela a deduzir do cálculo anual. Tem a tabela anual, faz o cálculo normal de acordo com a renda líquida, pela faixa, a parcela a deduzir clássica lá da tabela, aí você vem aqui e calcula o segundo desconto, a segunda redução. Tá. E quem ganha mais de 60? Então, quem ganha mais de 60 até 88.200, que seria o 7.350 vezes 12, né? Vai ter, então, uma progressão de alíquota, né? Que quanto mais longe tiver de 60 e mais perto de 88, menor é o desconto. Passou de 88.200, a tributação é integral. Aí não tem o segundo desconto. Aí teve que ajustar as fórmulas, né? Aí, então, a fórmula fica ali, entre parênteses, o 0,095575 vezes o rendimento tributável, o rendimento líquido, obviamente, né? Aí você calcula, então, um fator numérico que vai descontar de 8.429. Esse, então, é a segunda redução, na mesma linha do que falamos anteriormente. Então, quem ganha mais de 88.200
vai ter os 27,5 tributado cheio, vai ter ali a parcela de dedução clássica, né? E não tem um segundo abatimento, ok? E como é que é a tabela anual? A tabela anual, para a gente ter uma ideia, né? Essa aqui é a de 25, referente a 2026. Essa, então, seria a tabela anual, né? Essa seria a tabela anual. Então, você tem ali a base de cálculo líquida, a faixa, a alíquota aplicável, e depois, então, da aplicação da alíquota sobre o rendimento líquido, essa dedução clássica. Então, na verdade, essas tabelas são reduções adicionais, né? Bom, então, nós temos aqui a questão que tem a previsão do imposto que for apurado na tabela progressiva anual. Aqui eu tenho alguns descontos. Tá? Então, aqui você já tem os descontos clássicos, né, que podem ser abatidos na declaração. Por isso aí, na própria legislação traz todo esse pontilhado. Por isso eu disse que é interessante olhar a Lei 9250, 9249 consolidada, né? Porque aí você vê exatamente esses pontos aqui, né? Porque quando uma lei altera a outra, aquilo que é repetido, ele coloca isso, né? Um pontinho, né? Ele coloca pontinho aqui, tá? Então, não teve alteração naquilo que pode ser deduzido lá da tabela da pessoa física, né? Bom, agora, o que é que pode, então, ser deduzido? A lei não trouxe, mas eu coloquei aqui. Seria aquelas deduções clássicas, então, né? As contribuições que você faz ali para os conselhos ali do idoso, da criança, as contribuições que você faz ali à cultura, audiovisual, o imposto retido na fonte, o imposto complementar, se for o caso, o imposto no exterior. Tem um item aqui que atualmente não se aplica mais, mas ele continua lá na tabela, né, que é a parcela, por isso está em vermelho, né, que é a parcela da contribuição patronal do empregador doméstico, né, isso valeu então até o ano calendário de 2018, mas está lá na lista. E voltando então à lei 15.720, né, então 2026, ano calendário, a ser declarado em 29, o que é que a pessoa física vai fazer? Alta renda não é só lucro, né? Não é só lucro, né? Então, todos os rendimentos recebidos, ultrapassando, então, a R$600 mil no ano, vai ter uma tributação mínima. Aqueles 10% do lucro era uma retenção na fonte. Então ele é crédito aqui no ajuste? Claro que é. Até passivo de restituição, se for o caso. Tá? Então, vai juntar agora todas as rendas, vai ser feito um novo cálculo, igual era também, para ficar bem claro, né? Ali a tributação do salário, do aluguel, você tem ali a junção na declaração ADAA, Declaração Anual de Ajuste, a consolidação, e tem o quê? As retenções, os recolhimentos complementares, carnê-leão, né? Tudo aquilo que você recolheu é crédito. Ok? Bom, então, como é que fica? Aqui nós temos algumas questões. Então, vamos ver aqui as exceções, né? Vamos ver as exceções. A exceção, então, já começa assim. Para a definição da base de cálculo da contribuição mínima, se for um resultado da atividade rural, e aí ele remete até à lei da pessoa física na atividade rural, a 8023, lá dos anos 90, tá? Ele fala, então, que é a base de cálculo da tributação mínima, o resultado apurado conforme essa lei. E os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive, olha, aqui tem uma diferença bastante considerável, né? Inclusive aquilo que foi tributado exclusivamente na fonte. Aquilo que tenha sido durante o ano, rendimento isento, rendimento que fosse alíquota zero, alíquota reduzida, porque a gente tem as mais diversas situações lá de pagamentos de imposto de renda e seus respectivos de código de DARF, conforme o Mafon e a legislação, né? Cada um tem uma regra, né? É assim? Bom, então, daí juntei tudo, né? Até o que não era tributado, o que foi exclusivo na fonte, o que já foi tributado, mesmo que seja prolabore, salário, agora eu vou juntar tudo, o lucro que já foi tributado, né? Eu junto tudo, né? Daí, tem alguma renda que pode, então, ser desconsiderada, deduzir? Pode. Aquilo que for ganho de capital. O ganho de capital, então, não vai fazer parte desse ajuste aí dos 600 mil. Você vai lá e somou? Então, tira. Mas tem exceções, tem, né? Se foi realizado ganho de capital decorrente, pagou imposto de renda, teve ganho de capital tributável, né? De operações com bolsa e mercado de balcão, tá?
Então, esses aí vai entrar no ajuste. Rendimentos, né, que sejam decorrentes aí do RRA, né? Rendimentos recebidos acumuladamente, com tributação exclusiva na fonte, desde que você não opte por fazer o ajuste anual na declaração anual de ajuste, ADA. Se teve, então, valores que foram recebidos por doação ou em adiantamento à legítima ou herança, também não vai entrar. Não vai entrar os rendimentos que você teve ali da poupança, rendimento desses títulos listados aqui de A a G, que são, então, títulos e valores imobiliários, LCI, rendimento imobiliário e diversos tipos aqui, cada um citado com as suas respectivas legislações. Pessoal, quando vocês estiverem em mãos com o material, vocês vão perceber que onde vocês têm esses valores marcados em azul, eles são hiperlink, né? Que se você, então, de posse do material, você clicar, você já vai direto na fonte, tá bom? Aqui, então, continua a lista, terminando, então, na verdade, na letra G, né? Que aqui, então, tem mais algumas coisas, né? O FIIs, né? Dos investimentos, fundos de investimentos imobiliários, o FIAGRO, né? E também você tem ali as remunerações que são produzidas por títulos de acordo com essa legislação A11076 de 2004, né? Que é o CDA, LCA, CRA, né? Então, esses aqui, né? Também, né? Também. Então, dando continuidade, nós temos ali a questão do CPR, nós temos ali, então, a parcela isenta, né? Então, você não vai pegar a renda integral, né? A renda isenta da atividade rural, você vai desconsiderar. Tanto faz, lá na Lei 023, ela fala que pode ser feito tanto com as despesas reais ou pelo arbitramento de 20% da receita bruta da atividade rural. É isso? Então, você não vai levar a tributação à parcela isenta apurada, só a parcela tributável. Não importa a modalidade que você usou. Ok? Ah, eu tive resultado positivo, mas eu compensei prejuízos, né? Joguei as minhas despesas, deu um resultado tributável, então eu tive prejuízos anteriores que eu abati. Qual foi o resultado da atividade rural? Foi zero, né? Foi zero, né? Aqui também não entra nessa conta indenizações, e aqui especifica, né? De acidente, do trabalho, de danos materiais, morais, corporais, lucros cessantes. Não entram também rendimento isento, de acordo, então, com essa situação específica aqui citado no item 10 aí, né? Que é da Lei 7713, os rendimentos, títulos e valores imobiliários sujeitos a alíquota zero, e já traz exceções, né? Exceto os rendimentos de ações e participações societárias, né? Esses entram nessa conta das altas rendas. Então, altas rendas é o quê? Somar tudo e passar de 600 mil. Passar de 600 mil. Lucro, salário, prolabore, resultado positivo da atividade rural, ok? Rendimentos, não importa se for exclusivo na fonte, se for isento, se for alíquota zero, reduzido. Eu só tenho para descontar o quê? Só para descontar esta lista que é exaustiva, né? E ainda com relação aos lucros e dividendos, como é que fica? Se ele foi apurado até 2025, eu fiz toda aquela exigência de fazer, então, os documentos exigidos pela lei comercial, como a Receita chama, né, os outros órgãos reguladores, né, a legislação comercial, né? E aí, aprovada a ata ali, observando, né, que foi dado a exigibilidade, né, porque isso é que garante a exigibilidade, né, ou seja, dá o direito, né, do beneficiário, né, receber efetivamente da empresa. Isso tem que ser algo que seja algo exigível, né? Aí tem mais um detalhe ainda, né? Não é para o resto da vida que fica isento, mesmo eu tendo cumprido tudo isso de resultados até 25, esse pagamento, o crédito, o emprego, a entrega tem que ocorrer no máximo em 2026, 2027 ou 2028. Por quê? Se ocorrer a partir do 1 de 2029 e em diante, qualquer uma dessas situações, pagamento, emprego, crédito, entrega, vai ser tributado. Vai ser tributado. Ah, eu vou fazer uma ata, mas eu não vou colocar valores. Não, tem que ter valores, as pessoas têm que estar identificadas, datas. E como é que eu faço essa distribuição? Eu
tenho que ver as demais disposições do contrato social e do estatuto. Normalmente, no padrão do contrato social, lá das limitadas, por exemplo, né, o que ele traz lá? Né? Os resultados serão divididos em partes iguais, né, em relação às proporções das participações societárias. Então, você tem que seguir isso. Eu não vou inventar, não vou fazer alguma coisa que é contra as disposições permitidas. Lá está dizendo, você tem que observar a legislação comercial, né? Tá? Então, a legislação contábil aqui é que manda. Inclusive, eu vejo até problemas daquele contrato onde não está previsto a possibilidade do fechamento antecipado de resultado. Mas ele é Receita Federal, está dizendo que pode. Isso é do âmbito dela. Inclusive, isso não está na legislação, né? Isso está em perguntas e respostas, né? Isso ainda será objeto de regulamentação. O próprio manual de perguntas e respostas, esse que eu disse que está lá disponível na página da Receita Federal, né? Orientações para o imposto de renda sobre os lucros, né? Então, já tem a versão 2, né? Já foi editada a versão 2, e ali disse que, à medida que o assunto for amadurecendo, né? O manual será devidamente atualizado, né? Então, perante a legislação comercial, se não está escrito no meu contrato que eu posso fazer distribuição de resultado com base em balanço intermediário, que inclusive tem que observar a norma contábil de fechamento de apurações de resultado por balanços intermediários, né? Tem uma NBC-TG que trata especificamente sobre isso, ok? E observado, então, essas regras aí já citadas, ok? Bom, então, como é que fica a alíquota dessa tributação mínima? Essa alíquota da tributação mínima vai ocorrer para quem ganha, juntando tudo, fazendo as exclusões, né? Quem ganha mais de 600 mil reais. Tá? Quem ganha mais de 600 mil reais. E essa alíquota vai ser progressiva, até ela chegar de 0 a 10%, crescendo linearmente, de 0 a 10. Até 600, não paga nada, alíquota zero. De 600 mil reais e 1 centavo em diante, até 1.200.000, a alíquota vai crescendo linearmente até 1.200.000, cravar em 10%. Então, a partir de 1.200.000, 10%, pronto, acabou. 1,5 milhão, né? Qual que é o imposto de renda de altas rendas? 10% sobre 1,5 milhão, né? Não é isso? Bom, então, claro, tem uma fórmula, a gente vai ver aqui. Tem uma fórmula para fazer isso. Então, o que acontece para quem ganha, então, de 600 mil até 1.200.000? 1.200.000, tá? Tem aqui a fórmula. Então, essa fórmula é para definir o quê? Qual é essa alíquota linear que cresce, né? Então, você vai pegar o rendimento, né? Esse valor que ultrapassou 600 mil reais. Vamos imaginar que seja 700, 750, 1 milhão. Você vai pegar esse valor, dividir por 60 mil. Do valor que você encontrar, você vai tirar 10. E aí, o que você encontrou? Você encontrou, então, a alíquota a ser aplicada, então, sobre esse valor que passou de 600 mil. Por exemplo, 700 mil sobre 750, certo? Essa tributação, então, é a ser aplicada. Então, aqui tem algumas simulações de uma conta da fórmula já resolvida, tá? Então, achei bastante interessante esse exemplo que o professor postou. Agora, não estou lembrando o nome, mas achei bem prática, né? Olha aqui que bacana lá. 700 mil, você fazendo aquela fórmula, né? O que é que vai ter ali, né? A alíquota de 1,67, que aplicado sobre 700 mil daria 11 mil. Olha lá, quando é 1,5 milhão, 10%, dá 150, tá vendo? E se for 1.200.000? 10%. E se for 1 milhão? 1 milhão, 6,67. Tá? 6,67. Que aí 6,67 de 1 milhão, 66.666,67. Então, aqui é um exemplo da conta já resolvida. Aqui também nós temos lá do portal, um portal muito interessante, bacana ali, tem as coisas disponibilizadas ali gratuitamente ali, né, pelos seus autores. Claro que se você quiser mais coisas lá, né, aí você tem que associar, pagar, mas aí tem muita coisa bacana ali que está disponibilizada de forma gratuita. O portal da Reforma Tributária, muito bacana.
Tá? Diariamente ali eles fazem esses tipos de publicações, comentários, análises. E aí então você tem ali a fórmula, né? Essa fórmula que a gente viu. E aqui embaixo também exemplos da aplicação da fórmula que a gente viu na tela anterior. Várias situações, qual seria o valor aplicando a fórmula, tá? Então, aqui nós temos um grifo em vermelho, olha lá, o parágrafo terceiro, ele trata então do quê? O valor devido à tributação mínima. O que acontece? Esse valor, então, da tributação mínima, ele é apurado a partir da multiplicação da alíquota pela base de cálculo. E daí você vai fazer a dedução de algumas coisas. Eu posso descontar alguma coisa desse imposto calculado? Do imposto já calculado. O valor do imposto de renda devido pela pessoa física na declaração anual de ajustes. Aquela que você calculou de acordo com o artigo 12, né? A tradicional apuração, porque aqui você vai trazer os rendimentos tributáveis, né? Então lá apurou o tributo, você vai descontar aqui. A pessoa física que tenha tido retenção exclusivamente na fonte, então entra aqui. Aquilo que foi retido na fonte agora é recuperável, né? Tá? Outras situações de tributação de imposto de renda aí, conforme as legislações aí citadas, e um redutor, olha que interessante, você tem a dedução no item 5, grifado aí em amarelo, né? Um redutor calculado nos termos do artigo B da lei, que lei? A 15.270, né? Essa da conversão do PL 1087, né? Então, você tem ali a sequência de parágrafos que explica, então, como é que isso funciona. Olha lá. Você tem, então, de acordo, então, com esse parágrafo terceiro, se você chegar a um valor negativo, o valor a título de tributação mínima vai ser zero. Olha, eu fiz a conta, deu o imposto a pagar, aí, então, eu apliquei tudo que está na tela anterior de antecipações, de reduções, que tem um procedimento a ser observado, já vou falar daqui a pouquinho. E aí, então, se surgir um valor que seja negativo, não vou ficar credor disso, vai ser zero. Ok? O valor apurado no parágrafo terceiro, parágrafo quarto, será deduzido o montante que tenha sido antecipado de acordo com o 6A, né? O que é isso? Aqueles 10% retido na fonte. Então, quer dizer que mesmo que você tenha uma tributação na fonte sobre lucros, porque passou de 50 mil reais, talvez eu venha a ter restituição. Por quê? O que é que diz aqui no parágrafo 5º? Com relação, então, àquele imposto dos 10%. Ele pode gerar um saldo a pagar ou restituir na declaração. Pode ser que eu tenha que pagar mais, né? E pode ser que eu tenha que pagar menos, ou talvez nada, que daí eu tenho restituição normalmente. Ele traz uma situação específica aqui de um contribuinte, né? Que são serviços notariais de registro, são cartórios, né? Que eles têm ali uma obrigação constitucional de repasse à justiça dos valores ali das taxas ali incidente sobre ali os emolumentos, que é o que é cobrado ali pelo cartório. Então, está dizendo que isso pode ser excluído da base de cálculo, tá? Isso é excluído da base de cálculo. Bom, então vamos lá. O artigo 16b. Caso verifique que a soma da alíquota efetiva da tributação do lucro da pessoa jurídica, por isso que fizeram menção ao IF da pessoa jurídica, olha lá. Se a alíquota efetiva da pessoa jurídica, né, com a alíquota de tributação mínima, né, que foi aplicado, então, ao beneficiário, ok? Teve o quê? Um valor que ultrapassou a alíquota nominal do IRPJ e da contribuição social da empresa que fez o pagamento. Então é limitado ao pagamento da empresa. Isso mesmo. Será, então, concedido o quê? Um redutor da tributação mínima do imposto de renda pessoa física, né? Limitado ao valor do que é imposto de renda que a empresa pagou. É sobre o total dos 600 mil? Não, é só sobre o lucro anual, porque o lucro eu fui apurando mensalmente. Tá? Complicado, hein? Aqui vai ter explicação da legislação e depois tem um outro exemplo de uma professora também que fez um cálculo aqui que eu achei fantástico, né? Que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Bom, então, calculado sobre lucros e dividendos, pagos, creditados ou entregues, para cada pessoa jurídica, a pessoa física, e que tenha ficado sujeito à tributação mínima, né? Lá no 16A, que é aqueles 10%, porque o lucro passou de 50 mil reais.
Então, quais seriam as alíquotas nominais? Inciso 1, 2 e 3. Vou me concentrar aqui no primeiro, porque o 2 e 3 está se referindo a empresas de seguros, de capitalização, né, bancos. Eu vou me ater aqui ao geral, que seria o quê? As empresas, então, lucro real, lucro presumido, né, que não tem essas atividades que eu mencionei. O que eles têm de tributação? IR, 15%, adicional, 10%, né? Tem a contribuição social, que é 9%, e quanto é que dá isso? 34%. Então a soma das alíquotas mínimas a serem considerados corresponde, então, a quê? A 34%, tá? No caso de pagamentos, né, de lucros ou dividendos pela pessoa jurídicas, que não sejam os demais, né? Que não seja banco, que não seja, então, empresa de seguro e capitalização. Porque o percentual é maior, só por isso. Ok, então aqui vem explicar. Esse redutor, então, ele vai ser obtido de que maneira? Ele vai ser obtido, então, pela multiplicação do montante de lucros pagos, entregues à pessoa física pela pessoa jurídica, tá? Pela diferença. Complicadinho, né? A hora que você está lendo, mas depois, a hora que fizer o exemplo, fica mais claro. Olha lá, pela diferença da soma efetiva da tributação da pessoa jurídica, tributação efetiva, não é alíquota nominal, não, alíquota efetiva, tá? Partindo dos 34%. Efetiva, tá? Alíquota, então, da tributação efetiva da pessoa jurídica com a alíquota efetiva da tributação da pessoa física que foi beneficiária, então, desse lucro, tá? Então, o percentual, então, é aquele que eu falei, né? Os 34%, né? Na tela anterior, ok? Então, para fins desse artigo, a alíquota efetiva, então, da pessoa jurídica, tá? A que se refere, então, esses lucros, será, então, o imposto de renda, contribuição social e o lucro contábil. Olha lá, lucro contábil. E olha que eu posso ser presumido ou real, né? O lucro contábil, apurado de acordo com as NBCs. Não é o lucro real. Não é a base do presumido, porque isso pode acontecer com qualquer uma das duas empresas. Então, a alíquota mínima de tributação, né, será a razão entre o acréscimo da tributação mínima da pessoa física antes da redução, resultando da inclusão dos lucros na base de cálculo da tributação mínima, e o montante dos lucros e dividendos recebidos pela pessoa física no ano calendário correspondente, e o lucro contábil da pessoa jurídica. Aquele lucro, então, resultado do exercício antes dos tributos, né? Aquilo que a gente chama de LAIR, né? Então, a concessão do redutor fica condicionado. Opa, tem uma condicionante. Qual é a condicionante? Apresentar as demonstrações contábeis. Então, eu sou o presumido, calculei o lucro presumido, não apresentei as demonstrações contábeis, né? Como é que eu apresento as demonstrações contábeis, né? Apresentando o SPED-ECD, né? Apresentando o SPED-ECD, né? Que é, então, uma das condições, por exemplo, que você vê ali no caso da distribuição de lucro, né? Da distribuição de lucro, né? Fica condicionada à apresentação das demonstrações financeiras, tá? Que você pode ter certeza, né, que quando for chegar a época lá, né, do SPED-ECD, escrituração digital, isso vai estar por lá. Fique preparado para isso, ok? Bom, por quê? Quem apura o lucro presumido, pela legislação exclusiva do Fisco Federal, você não teria que apresentar o resultado contábil. Então, a alíquota efetiva, o cálculo da alíquota efetiva e o imposto poderá ser realizado com base nas demonstrações consolidadas da fonte pagadora. Tá? Poderá ser feito com base nas consolidadas. A empresa, então, que não está no lucro real, se não é exigida a contabilidade, eles têm que fornecer uma solução para eles, apesar de que a contabilidade são exigíveis por N legislações, que não é só fiscal, né? Pelas normas de contabilidade, pelo Código Civil, é necessário numa apuração de responsabilidades, de pagamento, da legislação falimentar, N situações, né, onde ali há uma fiscalização do Conselho de Contabilidade, onde se exigia ali uma perícia, né, então é exigida para N fins, né, mas se o imposto criou, se o IR criou essa condição, ela teve que criar uma solução. Então, ela pode, olha lá, pode, se quiser usar a contabilidade, ou tem a contabilidade, ela inclusive é boa para ser utilizada, né, tem isso também, né, ela tem que ser de boa qualidade, né.
entre elas, né, não ter os viés ali, né, de furos, entre elas observar as NBCs, né? Como a Receita Federal diz, desde que observadas as normas comerciais e fiscais, né? O fisco fala muito isso, né? Então, a empresa, por exemplo, lucro presumido, né, ou seja, não sujeita ao lucro real, então, como é que vai ser feito o cálculo? A partir do faturamento. Então, eu vou fazer uma DRE contábil, que não é nem fiscal, nem societária e nem norma de contabilidade, né? Você vai pegar, então, a receita. Para fins de tributação, eu poderia até fazer as duas coisas. Para quê? Qual que é o melhor? Né? Ele deixa você usar os dois, né? Olha, ele deixa você usar a contabilidade. Tá, eu tenho, mas ele deixa eu fazer essa conta. Por que não fazer? Às vezes a conta é melhor, né? Então, você vai pegar, então, o faturamento, tirar a folha, remunerações, administradores, gerentes, os encargos, o preço de aquisição das mercadorias destinadas à venda, no caso da empresa comercial, a matéria-prima do produto industrial, material de embalagem, né? No caso de atividade industrial, veja bem, que ele não pegou o custo por absorção integral, né? Ele está pegando aqui, né, só material direto, né? Os aluguéis de imóveis necessários à empresa, desde que tenha tido retenção de imposto na fonte, ok? Os juros de financiamentos concedidos por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a atuar no país. E aqui, então, ele admite uma parte dos CIFs ali, como a gente chama, né? Os custos indiretos de fabricação, né? Então, ele admite você fazer, então, a depreciação do quê? Dos equipamentos lá da atividade industrial, se você for indústria. E agora, qual depreciação eu vou utilizar? Nós temos a depreciação da lei contábil, nós temos a depreciação da lei fiscal. Quem faz a depreciação da lei fiscal é quem está no lucro real, lá para ajustar o resultado, né? Que é, então, o anexo 3 da IN 1700 de 2017. Você vai usar a depreciação fiscal. Eu uso a contabilidade real, societária, laudo, né? Aqui não. Aqui você vai usar a fiscal. Ou seja, veículos, está lá na tabela, veículo de passeio, qual é a taxa de depreciação? 20%. Pronto, não importa o que você vai fazer. Não tem valor residual, né? Não tem nada disso. Como você utiliza, né? Então, a Receita Federal poderá, olha aqui, a Receita Federal poderá, né, com certeza no futuro vai fazer, né, fornecer estes dados na declaração pré-preenchida. Então isso até vai ser buscado depois. Pois é, né? Como é que ele vai buscar isso se você não entregou o SPED, né? O SPED ECD, tá vendo? Então, você tem ali também o valor das bolsas concedidas ao ProUni, né? Que vai ser tratado como se fosse um tributo efetivamente pago para você, então, computar aqui na conta. E aqui, então, a Lei 9249, ela vem, então, trazer uma nova redação lá, o artigo 10, que os lucros e dividendos apurados a partir de janeiro de 26, com base no lucro real presumido e arbitrado, não se sujeitam ao IR na fonte, nem integrarão a base de cálculo da pessoa física ou pessoa jurídica, né? E os lucros ou dividendos pagos, empregados ou remetidos ao exterior ficam sujeitos à incidência mensal do IR fonte de 10%. Quando passar de 50 mil? Não, aqui não tem isso, né? 10% e ponto, né? 10% e ponto, né? Não tem essa limitação, não, né? Então, não fica sujeito à incidência no imposto de renda, aquilo também que é concedido, né, ao brasileiro, né? Ao residente no país, né? Se o resultado for até 2025, aprovado até 2025, seja cumprido todo aquele ritual exigidos pela legislação civil empresarial, que o fisco costuma chamar esse termo aí de legislação comercial, né? Tá? E que o pagamento vai ocorrer no futuro. Mesmo ocorrendo no futuro, né, se preencher os requisitos exigidos também dos brasileiros, né, aí, então, você tem a tributação e não tem valor mínimo aí não, né? E nós já temos aí o ato declaratório executivo CODAR, né, o 30 de 2025, né, que já até trouxe o código, né, o 1841, né, para fazer o DARF, né, o DARF do imposto de renda, né, já tem código, né, já tem código. Então, verificando que a soma da alíquota efetiva da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, a alíquota ultrapassou, então, conforme falado, parágrafo 4º, artigo 10, as alíquotas nominais, será concedido por opção do beneficiário, residente ou domiciliado
residente ou domiciliado no exterior, o cálculo dos montantes dos créditos que tem sido feito com fundamento neste artigo, tá? O que pode até ensejar restituição, que isso será algo que será objeto, né, de regulamentação. Ali fala num prazo de aproximadamente 1 ano, né, para fazer 360 dias, né, para fazer essa solicitação. É algo que vai ser ainda regulamentado, ok? Então, aqui está se referindo, né, ao domiciliado no exterior. Ali fala a mesma coisa da alíquota efetiva, né? Então é muito parecido ali, né, com a situação do brasileiro. Aqui é o prazo, né? Será então estabelecido em regulamento, né, a questão para pleitear o crédito, né, caso essa conta tenha ficado negativa, né? Ele tem direito a fazer a restituição até 360 dias contados de cada exercício. Quando então o Estado, né, o Distrito Federal, os municípios, como é que eles vão ficar? Vai ter queda no imposto de renda, e eles têm ali uma parte que eles ficam, para eles, né, a retenção ali das pessoas físicas e jurídicas, né, conforme a previsão constitucional, né? Conforme a previsão constitucional. Então, aqui foi criado um fundo, né? Só a título de curiosidade, não vou aprofundar nisso, né? Então, aqui explica, né, como é que a União vai compensar os municípios por essa perda de arrecadação, né? Porque eles arrecadam de pessoas físicas e jurídicas, declaram, né? A pessoa que foi retida tem esse crédito e esse órgão não repassa para o Fisco Federal. Não repassa para o Fisco Federal. Então, estados, municípios e Distrito Federal. Ah, e tributos federais. Tributos federais já é outra legislação. Ok? Bom, então aqui fala sobre essa recompensação aqui, né? Essa compensação aí aos órgãos que deixarão de receber esse valor. E aqui, então, vem também estabelecer, né, de onde é que isso virá, né, a origem, né, com base ali nas questões da CBS, né, então está até envolvendo, né, a nova tributação. Aqui que eu achei mais justo de toda a legislação: o Poder Executivo, no prazo de 1 ano, encaminhará ao Congresso projeto de lei com a revisão da Política Nacional de Atualização de Valores. Agora vai ter que ser atualizado, né? Senão fica igual aconteceu, né? Olha, não posso abrir mão dessa arrecadação, né? E vários outros governos fizeram isso também, desde 2015 para cá, né? Olha, não dá para tirar isso tudo de uma vez, né? Não foram atualizando, né? Devia, né? Agora tem que pôr na lei, está na lei. Se você comparar as legislações novas, né, tipo a Lei Complementar 214, ali do IBS-CBS, ali tem um monte de lugares que já prevê correção automática ali de uma série de coisas ali da tributação sobre o consumo. Então, a lei entra em vigor a partir de 1 de 26, mas você pode estar fazendo alguma coisa que é antes de 1 de 26, ok? Então, quem ainda não tomou providências, né, de fazer essa ata, registrar na junta, né, use essa segunda alternativa, né? A possibilidade do PL 5473 de 2025 ser aprovado, dando prazo até 30/4, ou o plenário do STF validar a decisão monocrática do Nunes Marques, né, prorrogando o prazo até 31 de janeiro de 26. E quando é que o Supremo vai julgar isso, afinal de contas, no plenário, né? Depois do prazo. Então, e aí? Fazer isso, né, o quanto antes, né? E não esqueça que tem um tempo hábil para fazer isso, né? Tem um tempo hábil para fazer isso. Você tem ali a questão, né, do tempo de registro, né? O tempo de registro. As coisas não são aprovadas assim de imediato. O que as juntas fizeram foi trâmites, códigos específicos, né, para que quando eles depararem que essa situação, para ter prioridade do registro, tá certo? Então, concluímos aqui a nossa exposição e faremos, então, né, a sequência aí, a conclusão, o fechamento. Depois a gente conversa mais um pouquinho aí com a Michele, tá? Então, resumidamente, nós temos aí renda até R$5.000 e isenta. Isso vale, então, a partir do quê? Janeiro de 26. Mas lembre-se que talvez eu esteja pagando Prolabore, salário e social, lá da folha de dezembro pelo regime de caixa, né? Então, estou pagando, né, em janeiro de 26, né, que eu tenho até o 5º dia útil do mês subsequente para pagar isso, né? Então, esse Prolabore, essa folha de pagamento, o pagamento ali do autônomo, se ele é pago em 2026, apesar do E-Social ser de dezembro de 25, já está trabalhando com a tabela nova, né?
o desconto progressivo de 5 mil até 7.350 ao mês, e a tributação das grandes rendas, que vai juntar tudo ali. Tem algumas coisas que a gente viu que pode ser excluído, o que foi pago vai ser antecipado, tá? Nós temos ali a tributação dos 10%, e que de 600 mil para baixo não tem nada a ser pago, não é altas rendas. Acima de 600 mil até 1.200.000, esse 10% tem aquela tabelinha que a gente viu, que vai ter, então, o quê? Graduações. Vai ter o quê? Vai ter intervalos, né? Então, pessoal, a conta que eu falei para vocês seria fazer o que para achar a alíquota efetiva? Você vai apurar o resultado contábil societário, com base na contabilidade. Se não for lucro real, você pode, ou se você quiser, fazer aquela DRE que eles inventaram ali, né? Faturamento, menos as despesas ali citadas, e aí o que você vai fazer? Você vai dividir o IR, a contribuição social, e o adicional que você calculou lá do lucro real, pelo lucro contábil. Que aí vai dar o quê? Alíquota efetiva. Quer dizer que este é o limite que pode ter com relação à tributação da pessoa física ali nas retenções na fonte. O que pode ser que eu fique credor, né? Então, vai ser feito essa conta, né, do que a empresa está pagando, né, com relação àquilo que eu efetivamente paguei, e isso pode gerar ou não um valor, né, maior a pagar ou um valor a menor, e daí eu ficaria com a restituição. Por que isso? Quando foi feito lá atrás a redução, a extinção, lá em 1995, do IR sobre os lucros, a troca era essa. A gente aumenta o imposto de renda para não tributar o lucro. Muita gente fala aí no dia a dia, o lucro não é tributado. É, sim. Tá? A alíquota do imposto de renda subiu por conta disso. Claro que a gente tem outros regimes, por exemplo, Simples Nacional, né? Mas o que as pessoas falam são os de altas rendas, né? Eles pagam imposto de renda sobre o lucro? Paga. Por isso que agora eles estão, pelo menos, observando, né, que é limitado ao máximo que a empresa vai pagar. Na verdade, então, não é uma medida de bondade, né? É uma medida de justiça, né? Aumenta o imposto, que daí você paga já pelo lucro, depois você faz o que você quiser. Aí esqueceram e começaram a falar o quê? O lucro não paga imposto. Paga, sim, os 10%. Ok? Chegamos, então, ao fim da nossa apresentação e vamos agora conversar, Michele. Professora Adilson, muito obrigada por uma exposição tão rica e detalhada, né? Realmente nos proporcionou uma visão mais prática dos impactos dessa legislação. Para concluir, considerando todas essas mudanças, né, que a gente teve na Lei 15.270, que afetarão o imposto de renda agora em 2026, qual é um conselho mais importante assim para o profissional que está buscando garantir a conformidade e a eficiência nesta nova era tributária? Excelente pergunta, Michele. Olha, o que eu diria que o mais importante de aproveitar nisso aí é você ter uma boa contabilidade, tá? Essa contabilidade que seja, inclusive, observada as normas brasileiras de contabilidade, né? Palavras ditas dias atrás aí pelo novo presidente do CFC, né? Que assumiu falando que ele vai dar bastante ênfase nisso, né? Na questão das normas contábeis. Então, não só ter a contabilidade, mas de acordo com as normas. Você tem normas para as grandes, para as médias, para a pequena, TG 1000, TG 1001, TG 1002, para todos os portes de empresa, porque aí você vai ter o resultado contábil. A outra coisa seria com os cuidados com relação aos pagamentos que são feitos, né? Tudo aquilo que é um pagamento não identificado é uma distribuição disfarçada de lucro, o que faz com que a tributação não seja 10%, ela seja 35% em alíquota nominal calculado por dentro, igual o ICMS. A alíquota vira 53,8% de imposto de renda. Quer pesquisar? Olha lá no Mafon o código 2063. Isso sempre existiu. Os pagamentos, os benefícios, né, que são jogados para a pessoa física, não identificados,
identificados. O não identificado, as pessoas confundem. Ah, eu tenho aqui o recibo, eu tenho aqui a nota. Não é isso que é o não identificado. O não identificado é não estar no e-social, é não estar na REINF. E, aproveitando para concluir, Michele, lançar na REINF os lucros, e não são só os pagos, hein? Qualquer lucro que acontecer, pagamento, creditamento, aqueles termos lá que eles usaram lá, né, para aumento de capital, né, utilização, aqueles 4 termos que eles citaram lá, eu não lembro agora exatamente os termos lá. Então, não é só pagamento. Já reconheceu, vou aumentar capital? Isso precisa ser informado lá na REINF. No Perguntas e Respostas da Receita Federal, inclusive, ele fala que isso, inclusive, desencadeia um ajuste na declaração anual da pessoa física. Você aumenta lá o custo do capital, lá, rendimento isento, contra aumento de capital. Tá, qual foi o rendimento recebido? Nenhum. Acho que esses aí são os pontos essenciais de dicas aí finais. Certo, professora Dilson. Realmente, da nossa contabilidade, ela tem que estar dentro das normas. Isso nos ajuda e também ajuda aos nossos clientes, né? Com esses importantes insights, nós encerramos a nossa conversa de hoje. Ficou claro como uma nova legislação vai demandar de nós, contadores, não apenas a atualização técnica, né? Mas também um olhar estratégico e proativo para os nossos clientes. Gostou do conteúdo que você viu aqui hoje, gente? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tem muito conteúdo bom aqui para vocês. Nosso compromisso é seguir ao lado de vocês, fomentando o conhecimento e o apoio técnico para uma profissão cada vez mais forte e preparada para os novos tempos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.